Bom dia, turma! Então, prontos para as nossas tarefas de hoje? Nós temos muitas coisas divertidas. Vamos começar com o nosso calendário? Então, pessoal, vamos lá. Eu não sei se eu mostrei para vocês, mas olha que coisa mais graciosa. Esse calendário é apaixonante. E aqui tá dizendo assim, ó, você é o seu próprio padrão de beleza. Ou seja, nós somos bonitos do jeito que nós somos. A gente não tem que ficar buscando ficar bonito igual a ninguém. Nós temos que nos olhar no espelho e entender que nós é que somos lindos pela nossa natureza. Não é uma graça isso? Mas vamos aqui, ó. No dia ontem foi dia 4, terça-feira. Ah, vou botar aquela etiquetinha, esqueci. Então, ó, onde é que eu vou botar? Se ontem foi dia 4, hoje é dia 5. Muito bem. Aqui, dia 5, quarta-feira de agosto. Então, agora que a gente já descobriu qual é o dia de hoje no nosso calendário, vamos escrever no caderno. Então, hoje é dia 5, não é? 5 de agosto, que a gente representa com o número 8 de 2020. Ok? Põe no caderno de vocês a data de hoje. Então, pessoal, vamos continuar a nossa aulinha sobre as plantas. Para continuar, eu pedi para vocês separarem aí sementes e eu também separei aqui na minha casa algumas sementes, porque nós vamos observar como que é o crescimento de uma planta. Então, nós vamos fazer o seguinte, pegar a nossa semente, eu separei aqui vários tipos de sementes que eu tinha na minha casa. É o feijão, que todo mundo conhece muito bem. Um feijãozinho bem gostoso. Eu também peguei o milho de pipoca. Eu também peguei lentilha, que eu tenho na minha casa. E eu também peguei a quinoa. Não sei se vocês conhecem. É uma sementinha muito pequenininha. Essa é a quinoa, tá vendo? Ela é ótima para a saúde, a gente cozinha ela como se fosse arroz, refogadinha. Ela é muito gostosa. A gente hoje tem aqui algumas sementes e nós vamos descobrir quais dessas sementes vão germinar. Qual será que germina primeiro e qual é que demora mais para crescer? Se vai crescer, se não vai crescer e por que que não vai crescer? Então são várias perguntas que nós vamos respondendo ao longo do crescimento dessas plantas. Então, vocês podem pegar as sementes que vocês tiverem em casa, serve qualquer uma, não precisa todas essas. Se você tiver só o feijão, você faz só com feijão. E aí eu separei aqui 4 potinhos que eu escolhi transparente, mas não precisa ser transparente. Você também pode ter na sua casa copinho descartável, pote de danoninho, tá? Tudo que é reciclável a gente pode usar para fazer esse experimento. Até casca de ovo. Eu já fiz uma plantação na minha casa com a minha filha na casquinha do ovo. Então, se você não tiver nada, você quebra o ovo só um pedacinho em cima quando você for fritar ou quando você for comer o ovo na sua comida. E aí você deixa a casquinha dentro daquela bandeja do ovo para ele ficar em pé e ali você bota a terra e planta, tá bom? Então, eu peguei aqui a minha terrinha, terra normal. E você vai atrás da sua terra aí. Ah, não tenho terra. Na minha casa não tem quintal, eu não tenho planta, não moro perto de terra, não tem como arrumar terra. Tudo bem, você pode usar um algodão, mas eu já vou te avisar que a planta não vai ficar muito tempo porque ela precisa da terra para crescer. O algodão é só uma forma da gente manter a sementinha úmida para ela crescer. Então, se você não tiver a terra, pode usar o algodão, tá bom? Aí você bota o algodãozinho, assim como eu vou fazer na terra, a semente e a água, tá bom? Então, vamos lá. Cada copinho desse aqui vai ser uma sementinha. Então, primeira coisa que eu vou fazer é fazer um fundo
de terra para minha semente ficar bem confortávelzinha lá no fundo, né? Para ela ter como se fosse uma caminha de terra. Bem, eu coloquei a terra aqui nos meus 4 potinhos, lembrando que eu tenho 4 porque eu tenho 4 sementes. Então, se você só tiver o feijão, você só vai fazer o potinho de 1 com feijão, tá? Então, agora a gente pega a semente. Como a minha terra tá muito seca, o ideal é que a terra esteja um pouquinho úmida. Eu vou molhar primeiro um pouquinho, com um pouquinho de água, para fazer uma terrinha mais úmida. E aí eu vou botar em cada potinho um tipo de semente. Então, a sementinha menorzinha, que é a quinoa, que é desse tamaninho, eu vou botar no potinho menor. Então, a gente abre um pouquinho. Abre um pouquinho e joga assim um punhadinho de semente. E aí você empurra um pouquinho de terra bem devagarzinho para cima. Não enche de terra, senão ela não vai ter força para subir a plantinha. Então, nesse maior, eu vou botar o grão maior, que é a do feijão ou do milho. Então, eu vou abrir aqui um espacinho e vou jogar 1, 2, 3, 4, 5. Joguei 5 feijões. E vou jogar um pouquinho de terra para cobrir, como se fosse um cobertorzinho. Nesse daqui eu vou botar o milho, para ele ficar bem quentinho ali dentro. E nesse último eu vou botar a lentilha. Vou abrir um espacinho, vou pegar algumas lentilhas, vou jogar aqui dentro. Pronto. Agora, qual é o meu problema? Eu tenho aqui 4 potes e eu preciso escrever o nome de cada um, senão eu não vou saber depois qual planta que está em cada pote. Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos escrever o nome de cada um aqui no potinho. Você faz a mesma coisa no seu, tá? Identifica a sua plantinha. Eu coloquei aqui para vocês, para a gente escrever junto. Vocês observarem como é que eu vou escrever cada plaquinha da minha semente. Então, a primeira que eu plantei nesse potinho pequeno foi a quinoa. Quinoa, vamos lá. Como é que a gente vai escrever? Q-U-I. Quinoa. Assim, quinoa. Tá bom? Dá pra ler? Quinoa. Então, depois a gente plantou, aqui foi o feijão, né? Ó, tá vendo? Eu já tô começando a esquecer. Então, vamos escrever feijão. Feijão. Muito bem. Então, no meu potinho, eu vou colocar o feijão. Aqui. E aí, você faz a mesma coisa, tá? Escreve aí no seu potinho o que foi que você plantou. Depois, eu plantei um milho aqui nesse. Milho. E agora eu vou colar no meu potinho de milho a palavra milho. Vamos lá. Lentilha. Consegui. Deu certinho. Ó. Não quiser escrever, você também pode desenhar. Você pode pegar um papelzinho e desenhar um feijão. Desenhar a lentilha, desenhar o milho. E aqui ficou a lentilha. Então, todos os meus potinhos já estão prontos com as minhas sementes plantadas.
né? Eu só vou molhar todos eles mais um pouquinho com água, bem pouquinho. E vou observar agora o que que acontece com o meu potinho todos os dias. Então, agora a gente vai fazer o quê? Com uma folha de papel, você vai separar uma folha de papel e vai deixar essa folha para escrever a observação do seu crescimento. Então, eu vou fazer um papel desse para cada plantinha minha. E aí, o que que eu escrevo? Eu escrevo crescimento da semente. Eu vou mandar um modelinho para vocês. E aí, como é que a gente faz? Todo dia a gente vai escrever alguma coisa que aconteceu, né? Todo dia não, no dia que acontecer. Então, por exemplo, hoje aconteceu o mais importante, que é plantar. Então, hoje, que dia é hoje? 5, que a gente já viu. Dia 5 de agosto, bota uma setinha do lado. O que que foi que a gente fez? Nós plantamos. Aí você vai escrever. Plantei. Vou botar pertinho pra vocês verem. Ó. Dia 5 de agosto, plantei. E a gente vai deixar essa folhinha, pode ser dentro do caderno, pode ser na mesa, um lugar onde você lembre e ela esteja ali quando você precisar. Todo dia você vai lá olhar a sua sementinha. Se acontecer alguma coisa diferente com a sua semente, você vai lá, escreve o dia e o que que aconteceu com a sua semente, tá? O que que mudou. E isso pode ser em desenho ou com palavras, tá bom? Então, esse aqui é o nosso desafio, que vai durar alguns dias, que é acompanhar o crescimento da semente em casa, ok? Bem, então, já expliquei esse crescimento da semente, como é que vai ser esse acompanhamento durante vários dias, e vou mandar também uma atividade da apostila falando sobre a planta, tá bom? Ontem eu mandei um desafio com a música da Bia Bedran, umas perguntas da apostila sobre a música, e hoje eu vou mandar outro trabalho.